Olá, queridos, como vão vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E é um prazer muito grande estar começando essa escola de princípios com vocês. Eu amo lecionar para a escola de princípios. E eu posso até dizer assim, sem medo de errar, que a escola de princípios é a melhor escola que a igreja pode oferecer para os alunos. Olha só. Vocês foram chamados por Deus para estar aqui hoje, né? E eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês estejam sentindo tanto prazer, tanta alegria de participar desse curso, quanto eu tenho de ministrar essas aulas. Amém, gente? Que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos fazer uma rápida oração? Já que nós estamos começando nossa escola, né? Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por começar uma escola, Senhor. Queremos te agradecer por cada vida aqui, Deus amado, que está vendo esse vídeo, que está desejoso de aprender os teus princípios, Senhor. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, que abençoes a essa pessoa, abençoes a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, as suas finanças, e derrames sobre eles, Senhor, a tua bênção e o teu Espírito Santo. Encha-os, Senhor, completamente. Coloca neles, Senhor, coloca em cada aluno dessa escola, Senhor, o desejo de aprender mais de ti. Amém, gente? Amém, né? Desculpem, gente. A escola de princípios, ela é formada de 10 módulos, conforme vocês receberam no regulamento ali no grupo, tá? Cada módulo desse tem 2 disciplinas. Então, vocês recebem sempre, todas as semanas, 2 vídeos para assistir. A videochamada é uma só, feita nas segundas-feiras, às 20 horas, pelo Zoom, tá bom? Vocês acessam os vídeos através de um link que nós, professores, postamos no grupo de vocês assim que o vídeo ficou salvo no YouTube, ok? Vocês assistem o vídeo da aula e embaixo, lá nos comentários, vocês colocam um comentário. Vai aparecer o nome de vocês para nós e o comentário que você fez. Como eu disse no vídeo que eu mandei para vocês, né? Não é para dizer assim, ai, que aula boa, tal, não. Diga algo sobre o assunto falado na aula. Na minha aula ou na aula do professor Fernando, tanto faz, tá? Você pode fazer comentários dos 2 assuntos, né? Comente na dele e comente na minha também, né, gente? Por favor, tá? Faça uma pergunta, né? Comente assim, essa parte eu não conhecia. Sei lá, o Senhor vai te dar um entendimento, né? E eu gostaria muito que você compartilhasse isso com a gente, ok? Muito bem. Nesse primeiro módulo, a gente vai estudar 2 disciplinas. Uma é chamada de Fundamento Cristão, ou melhor, é no plural isso, tá, gente? Fundamentos Cristãos, tá? E essa disciplina vai ser ministrada pelo professor Fernando. E eu ministro, então, Vida Cristã, tá? São 3 aulas de Fundamentos Cristãos e 3 aulas de Vida Cristã, ok? Então, vamos começar a nossa primeira aula, tá bom? E a nossa primeira aula fala daquilo que certamente vocês já ouviram falar e pelo qual já passaram, né? Se você ainda não é batizado nas águas, deixe lá no seu comentário. Ou então envie-me uma mensagem, tá? Pra gente ver quando vai ser o novo batismo, né? E agendar com você, né? Esse grande evento. Amém? Então, batismo, novo nascimento e batismo nas águas. Certo, gente? Vamos lá. O novo nascimento. O que é o novo nascimento? Bom, para a gente entender o que é o novo nascimento, nós precisamos primeiro
entender como é que a gente era, qual era a nossa condição antes desse novo nascimento, antes desse evento. Vocês devem estar lembrados de uma passagem onde um homem chamado Nicodemos vai, meio na calada da noite, assim, falar com Jesus. Ele vai lá e pergunta para Jesus, né? O que é que ele tem que fazer para ser como Jesus? Porque ele via que Jesus era um homem de Deus. Aí Jesus diz assim para ele, olha, é muito importante você nascer de novo. É indispensável que você nasça de novo. Aí aquele homem ficou pensando assim, mas eu já sou um homem adulto, como é que eu vou voltar lá para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Impossível isso, né? Mas Jesus insistiu com ele. Você tem que nascer das águas. Você tem que nascer de novo. Por que que a gente tem que nascer de novo? Vamos lá. Qual é a nossa antiga condição? Paulo fala aos Efésios assim, ó, que Deus é riquíssimo em misericórdia e ele nos amou com amor tão grande que, mesmo nós estando mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, gratuitamente. Ó, que diz o versículo? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que quer dizer isso? Paulo diz que o salário do pecado é a morte, né? O próprio Jesus disse lá para Adão e Eva, no jardim do Éden, ele disse, olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão, né? Mas a pergunta que fica é, né? Mas Adão e Eva não morreram depois de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente, eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Então é isso, né, que nos acontece antes de a gente... Deixa eu desconectar isso aqui, gente, só um instantinho, que senão vai ficar fazendo barulho, né? Pronto. Antes, deixa eu voltar lá. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Por quê? Porque desobedeceram. E aí vocês conhecem a história, né? O pecado entrou no mundo e nós herdamos esse pecado como quem herda uma herança, né? As heranças podem ter coisas muito boas, mas também podem ter coisas ruins, né? A gente pode herdar uma dívida. Tá amarrado, né, gente? A gente pode herdar bens, ok? Falando de humanidade, cada pessoa que nasce herda o DNA dos pais, né? Recebe o DNA dos pais. E espiritualmente também recebe essa condição de ter o espírito morto. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que era muito importante ele nascer de novo, porque ele tinha nascido na carne, né? Ele tinha nascido como um bebezinho, tinha crescido, se tornado um homem adulto, mas o espírito dele ainda estava morto. Ok? E isso o Senhor nos dá gratuitamente. Eu vou falar muito mais sobre essa graça pela qual nós fomos salvos, ok? Por enquanto, vamos parar por aí, senão nossa aula vai ficar muito comprida, ok? Segundo ponto que a gente tem que considerar, sem o novo nascimento, não veremos o reino de Deus. Olha o que disse Jesus lá em João. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Essa passagem é lá de Nicodemos mesmo, é esse trecho que eu estou comentando com vocês, tá? No capítulo 3 de João. E aí, continuando, né? Se não nascermos de novo, não podemos ser salvos, ok? Então, Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que ele está falando? Que tem que ser batizado nas águas, né? E que tem que receber esse Espírito Santo, ok? Vejam que o Espírito aqui é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus que está aí, ok? E o quarto ponto precisamos nascer de novo para agradar a Deus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, ficamos mais fortes. Amém, gente? Lá em João 4:23 diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, Deus, procura a tais, ou seja, esses que adoram em espírito e em verdade, que assim o adorem. Entenderam, gente? O Senhor Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como você vai adorar o Senhor Deus se o seu espírito está morto? Né? Não tem como, tá? E o que diz ainda o versículo? Que importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Esse espírito aqui é o espírito do homem, o espírito que cada um de nós tem. Mas se ele está morto, como eu posso adorar o meu Deus em verdade? Ok, gente? Quando é que a gente nasce de novo? Quando cremos que recebemos a Cristo como Salvador pessoal, né? No culto sempre tem aquele momento, né, de chamada. Às vezes é no meio do culto, geralmente é lá no final do culto. O pastor prega uma palavra e no final do culto ele convida as pessoas que nunca fizeram a oração de aceitação ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa turma que ainda não aceitou Jesus através de uma oração? Se ainda não fez essa oração aceitando Jesus, me chame lá no privado, tá? Que a gente vai resolver essa situação, ok? Muito bem. Diz assim lá em João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, olha, tu não precisa ir lá no templo, né, para me adorar. Podes me adorar em qualquer lugar. Ir no templo, tu vai lá para estar com os irmãos, para congregar, para fazer parte do corpo, que são coisas muito importantes. Me adoras lá, mas também podes me adorar na tua casa, né? Isso é beber da água, tá? E quando a gente está fazendo isso, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, clamando a Ele por alguma coisa, né? Brota da gente uma fonte que vai até Ele, lá na eternidade, né? E Ele nos ouve, Ele nos entende. E essa fonte, ela jorra de nós quando estamos junto com outras pessoas também. E aí não sabemos falar de outra coisa, a não ser dessa experiência que o Senhor nos deu. Amém, gente? Vamos continuando. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar em cada versículo desse, mas a gente vai se ater ao nosso tema, tá? Para não ficar uma aula muito comprida. Um segundo ponto, né? Que fala sobre nascer de novo. Né? O que é? Vamos voltar lá para ver, ó.
Nascemos de novo quando? Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, né? Fazemos a oração dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém, gente? Segundo ponto, precisamos nos arrepender, né? Olha só o que Paulo está falando para um rei. Ele está falando isso para o rei Agripa. E ele diz assim, ó: antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Vocês sabem o que aconteceu a Paulo. Paulo estava indo para Damasco quando apareceu Jesus diante dele, né? Perguntou a ele por que ele estava perseguindo a igreja, né? Por que me persegues, né? Jesus se coloca no lugar da igreja e ele diz assim, ó, por que me persegues? Mas Paulo não entende. Não, mas eu não te persigo. Sim, tu persegues, né? E aí ele fica cego. Depois vai um homem de Deus lá, ora por ele, e ele restaura a visão, e a partir dessa experiência que ele tem com Jesus, ele se converte, e ele se arrepende das coisas terríveis que ele fez. E ele diz assim, olha, vocês também precisam se arrepender. Aí ele foi para Damasco, já estava indo, né? Ia para uma finalidade, foi para outra, ele ia para perseguir a igreja e foi lá para ganhar mais pessoas para Jesus, ou seja, aumentar a igreja, né? Depois ele foi para Jerusalém, ele foi por toda a Judéia, né? A Judéia é uma região com uma porção de cidades, né? Aos gentios, quer dizer, as pessoas que não eram judias, né? E a todos eles ele disse, olha, se emenda, gente, né? Se conserta e se converte. Se converte a Deus, crê no Senhor Jesus. Ele me apareceu lá no caminho de Damasco. E aí ele testemunha o que aconteceu com ele, né? E diz o quanto ele está arrependido de ter feito o que ele fez, de perseguir a igreja, de ter matado cristãos como ele fez, antes de se converter. O outro ponto, né? Mudar as nossas atitudes, tá? Então, não basta apenas, né, eu receber a Cristo como Senhor e Salvador. Essa atitude de receber a Cristo como Senhor e Salvador, né, abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar, é o primeiro passo. O segundo passo é se arrepender, né? E uma vez me arrepender, né, eu preciso mudar minhas atitudes, né? Se eu estou arrependido, gente, arrependimento não é remorso, tá? Né? Arrependimento é reconhecer que estava indo na direção errada, que fez o errado, mas que está disposto a daqui para diante fazer o certo, ok? Isso é mudar de atitude. Ok? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí. Já nasceu de novo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deixo para trás o que passou, né? Eu sei que eu fiz errado e por isso mesmo agora eu sei fazer o certo. Amém, gente? Então, deixo as coisas velhas, as velhas que já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na vida de quem? Dessa pessoa que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e agora tem o título de nova criatura. Quais são as consequências, né, desse novo nascimento? Tá, eu aceitei Jesus num culto lá, né? Pastor Caio me chamou lá na frente, eu fui, uma pessoa orou por mim, né? Ou eu aceitei
o Senhor Jesus num culto online, o pastor Caio mandou eu levantar a mão, eu levantei, e aí ele pediu que eu mandasse uma mensagem dizendo que eu tinha recebido a Cristo como Senhor e Salvador, eu enviei, tá, mas e agora? Então vamos lá, né? Primeira consequência, de imediato, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Então agora, desse momento em diante, você não está mais sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Você agora é um templo do Espírito Santo, né? E diz assim, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o Espírito de Deus vem habitar na gente para nos guiar, nos orientar, nos instruir, nos trazer revelação. Amém, gente? O outro ponto, somos reconhecidos como filhos de Deus. Romanos 8,16 de novo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo de Deus, testifica, ele é a prova de que o nosso Espírito, letra minúscula, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Lá em João 1 está escrito que a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. E aí vem uma revelação, gente. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus não tem filhos desobedientes. Ok? Deus não tem filhos rebeldes. Todos os que são desobedientes e rebeldes, ele chama. Vem, aceita meu filho como Senhor e Salvador. Crê no sacrifício que ele fez por ti lá na cruz. Que eu passo a te chamar de filho. E o meu Espírito habita em ti, ao ponto de instruir-te, de mostrar-te o caminho. Amém, gente? Outro ponto. Somos livres do pecado. O que quer dizer isso? Eu não vou pecar mais? Não, você ainda vai pecar, mas você não vai viver no pecado, ok? Então, o que diz lá em Romanos 6? Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Se com Jesus aconteceu isso, conosco também, diz Paulo. Assim também vós. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todas as vezes que eu incorrer num pecado, né? Me atrapalhar, sem querer ofender, ofendi, né? Fiz aquilo que eu não devia ter feito. Não vou dar muitos exemplos agora para não estender, ok? Fiz uma coisa errada, né? Imediatamente o Espírito Santo me alerta. Isso não tá legal. O que eu tenho que fazer? Os 2 passos, né? Me arrepender e mudar de atitude. Claro que se for necessário, né, geralmente pedir perdão ou perdoar alguém, ok? Outro ponto. E recebemos a vida eterna. Olha que graça. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu espírito é vivificado, você passa a ser chamado filho de Deus, é livre do pecado, recebe a vida eterna. Vida eterna, gente. A gente vai falar muito sobre a vida eterna. Agora vamos falar sobre o outro ponto da nossa aula. Batismo nas águas. Batismo quer dizer mergulhar, submergir.
ir para debaixo d'água. Há vários textos e eles estão aí elencados naquela aula que eu mandei para vocês ali em anexo, no grupo também tem, tá? E essa é a tarefinha de vocês. Vocês vão ler esses versículos aí para semana que vem. Ou melhor, desculpa, para segunda-feira. Ok? Tá. Então, batismo é mergulhar. Quer dizer, colocar em água debaixo dela, de modo a ficar inteiramente debaixo d'água. Tá? Então, Atos 8 diz assim, ó. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Quer dizer, eles estavam caminhando, conversando, né? Filipe e um homem eunuco, né? Ele chegaram a um determinado lugar onde havia água. E disse o eunuco é um gentil, né? Não é um judeu. Ele nunca tinha sido batizado na água antes, né? Ok? Então, ele não conhecia o Senhor Jesus, mas ele estava lendo a palavra. Quando Filipe começou a caminhar do lado da carruagem, onde esse homem estava lendo a palavra, ficou prestando atenção para saber que versículos esse homem estava lendo. Aí, esse homem olha assim e pergunta, você pode me explicar isso aí? Porque eu não estou entendendo, né? E aí, então, eles começam a caminhar realmente, né? E chegam ao lugar onde tem água. E o eunuco, que já tinha entendido a necessidade de nascer de novo, diz assim para Filipe, que é um discípulo de Jesus, né? Ele diz assim, aí tem água, né? O que é que impede de eu ser batizado? Aí Filipe diz para ele, é lícito, né? É certo, não tem problema nenhum. Tu crês de todo o coração? E ele respondendo disse, creio que Jesus é filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. O eunuco foi batizado ali naquele momento. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não viu mais ele, mas ficou alegre e continuou seu caminho. Ou seja, ele tinha nascido de novo, né? Seu espírito que estava morto agora estava vivo e podia se relacionar com Deus, né? Aquele Deus que Jesus é o Filho, agora ele também é Filho de Deus. Amém, gente? O batismo nas águas é apenas uma porta de entrada para o reino, né? Quem foi batizado nas águas está na porta, olhando o reino. Mas ele ainda não entrou. O que falta para ele entrar? Falta ele aprender os princípios, que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando passos dentro desse reino. Amém? Então, a porta de entrada do reino é o batismo. O batismo também é uma aliança com Deus, né? Da nossa parte, cremos. Da parte de Deus, vida eterna. Olha só, que troca, hein? Acho que a gente está ganhando nessa aliança, gente, né? É uma ordem que o Senhor Jesus dá a todas as pessoas. Ele diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu preciso crer e depois me batizar, ok? Se eu creio, né, e confesso com a minha boca, se eu digo com a minha boca, né, Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida, eu já estou salva, mas eu preciso ser batizada, porque eu preciso cumprir as ordenanças de Deus, né? Uma das ordenanças dele é essa, né? Ser batizado. Jesus foi batizado. E Jesus precisava ser batizado? Não, mas ele foi, ok? O que diz ali? Mateus 3 diz assim, ó, então veio Jesus da Galileia ter com João. Quem é esse João?
João Batista, tá? Junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha a alegria que o Senhor Jesus deu ao Pai, deu a Deus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Ele me alegra, ele me honra. Os apóstolos ordenaram o batismo. Então, Atos 2,38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. Então, primeiro eu preciso me batizar, tá? Para depois receber o Espírito Santo. Às vezes pode ser invertido, mas geralmente é desse jeito. Amém? Validamos a nossa fé pela obediência. Lá em Tiago 2 está escrito: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Né? Eu preciso crer, ok? E qual é a obra que eu tenho que realizar aqui? Dar esse passo de fé. Abrir-me, né, para o entendimento do batismo e ser batizado. Amém? O batismo nas águas é uma parte essencial da obediência. Não é opção, não é opcional, tá? Na igreja embaixada, né, todas as pessoas precisam ser batizadas, tá? Você decide quando, né? Um dia, se você ainda não foi, um dia você será. Amém? Que esse dia chegue logo. Amém? Recusar o batismo nas águas é viver em desobediência da palavra revelada. Somos batizados com Cristo, né? Por que nós somos batizados com Cristo? Primeiro ponto, nós somos batizados na morte de Cristo. Então, pelo batismo, nós nos apresentamos como mortos, né? Já vimos aí que morremos para o pecado, né? Romanos 6 diz assim, ó: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, também nós, ou assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Quer dizer, como é que eu posso ressuscitar com Cristo se eu não morri com ele? É uma condição que me é imposta. Então, no batismo, eu me apresento como morto, né? Morto entre aspas, tá, gente? Ninguém morre na água do batismo, não, né? Morre a velha criatura e nasce a nova criatura, ok? Nasce um novo homem, uma nova mulher, revestidos de Cristo, né? Quando Deus olhar para você, ele vai ver Cristo. Ele vai ver Cristo em você. E aí ele vai dizer assim: ah, esse é meu filho amado, em quem me comprazo.
Amém? Então, morremos com o Senhor Jesus na sua morte e ressuscitamos com ele na sua ressurreição. Ok? Uma coisa é consequência da outra. Segundo ponto, o seu sepultamento. Veja, Jesus foi sepultado, né? Então, quando eu digo assim, eu quero ser batizado, eu morri para as coisas do mundo, eu morri para o pecado, né? A velha criatura que gostava das coisas do mundo morreu. Vai nascer uma nova criatura. Então, essa criatura é morta para as coisas do mundo e agora ela é sepultada. Então, pela imersão, nós sepultamos a velha criatura, ok? Sepultados com ele no batismo, o batismo dele foi de cruz, o nosso é de água. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Terceiro ponto, a sua ressurreição. Quando sai da água, ressuscitamos para andar em novidade de vida. Então, morremos para o pecado, somos sepultados quando imergimos, né? Ficamos submersos e ressuscitamos quando saímos da água. Lá em Colossenses está escrito assim, ó, portanto, já ressuscitastes com Cristo. Né? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima ou do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ok? Por fim, nascer de novo é também uma nova oportunidade que recebemos do Pai para vivermos da forma certa. Né? Eu reconheço que eu vivi errado até aqui. Nesse momento em que eu aceitei Jesus, eu deixei essas coisas para lá, né? Busquei o batismo, fui batizado, então eu morri para todas essas coisas. Eu não sou mais aquela pessoa que fazia aquelas coisas, né? Tudo bem, eu ainda me lembro daquelas coisas, mas, né, o sangue de Jesus apagou esse pecado, apagou esses pecados, né? Apagou, ok? Né? Diz que Deus lança no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais, a gente ainda lembra, né? Mas Deus não lembra, ok? Mas a gente tem que lembrar de onde a gente saiu, de onde a gente veio, de onde o Senhor nos resgatou. Amém, gente? Nós temos que lembrar que nós saímos de um passado sujo, né? A Salmo fala de um tremendal de lama. Foi de lá que o Senhor nos arrancou, né? E nos deu agora uma vida com Cristo. Uma oportunidade nova de fazer as coisas certas, né? E receber a vida eterna. Amém, gente? Já vamos aí para 40 minutos de aula. Deus os abençoe muito, né? Que vocês tenham um final de semana. Hoje é sábado, estou gravando hoje, sábado à tarde, né? Que vocês tenham um ótimo final de semana, né? Se você pode ir ao culto presencial, vá, não perca de forma nenhuma, né? Como eu falei no vídeo, eu e o meu marido ainda não estamos indo porque nós somos do grupo de risco, temos que aguardar mais um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe cada um e encha a casa de vocês com a presença magnífica dele. Amém, gente?